Essa videoaula é para os alunos que têm interesse em entrar, em estudar na FAETEC, a Fundação de Apoio à Escola Técnica. Se você está inscrito para a próxima prova da FAETEC, que vai acontecer no dia 14 de janeiro de 2024, esse vídeo é para você. Saudações, candidatos! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Luiz Antônio aqui do CPTEC. Eu sei que você já deve estar enjoado de ouvir isso, principalmente se você já é inscrito há muito tempo aqui no nosso canal. Porém, todos os dias chegam alunos novos, chegam alunos que estão conhecendo o nosso canal agora. Então eu preciso dar essa boa-vinda a você que está conhecendo o nosso canal agora. Nós estamos numa série de revisão para a prova da FAETEC, Fundação de Apoio às Escolas Técnicas aqui no Rio de Janeiro. Então, se você é aluno de 9º ano e você tem interesse em prestar a prova da FAETEC, é uma excelente oportunidade para reforçar a sua preparação. Se você vai fazer a prova da FAETEC agora no dia 14 de janeiro, né, que vai acontecer o concurso 2023/2024, cara, não perca essa oportunidade. Fica com a gente até o final para você entender esse conteúdo, que é um conteúdo que é cobrado na prova das escolas técnicas. E como eu já te dei as boas-vindas, se você é novo por aqui, já faz a sua inscrição no nosso canal. Não deixa de compartilhar esse vídeo com outros alunos, colegas seus, que têm o mesmo objetivo que você, que é ser aprovado numa escola técnica. Como eu já mencionei aqui no nosso canal, a prova da FAETEC, ela tem como base a matriz de referência de matemática do SAEB, do Sistema de Avaliação da Educação Básica do 9º ano. Então esse daqui, ó, é o documento que está na internet. Inclusive eu costumo até deixar o link, não é, dessa matriz de referência aí nos nossos vídeos para os alunos se basearem, né, saberem quais são os conteúdos cobrados. E lá no descritor 31, tá aqui, ó, descritor 31 desse documento, tá escrito assim, ó, resolver problema que envolva equação do 2º grau, ou seja, saber resolver problemas do 2º grau. Então isso é o que o aluno candidato à Fundação de Apoio das Escolas Técnicas precisa saber. Mas o que é um problema do 2º grau? Não é? Um problema do 2º grau são aqueles probleminhas cuja resolução exigem uma equação do 2º grau ou um sistema de equações do 2º grau. Então o candidato ele tem que saber resolver uma equação do 2º grau ou saber resolver um sistema de equações do 2º grau, e esses são alguns pré-requisitos. Eu até anotei aqui para você se ambientar melhor. Pré-requisitos para você resolver problemas do 2º grau. O primeiro é ter uma boa interpretação. Se você não tem uma boa interpretação, você vai ter dificuldade em resolver um problema do 2º grau. Saber resolver uma equação do 2º grau, você tem que conhecer a definição, conhecer fórmula de Bhaskara, saber identificar uma equação do 2º grau, saber o que são coeficientes de uma equação do 2º grau, quando a equação do 2º grau tem raízes reais, quando que ela tem raízes reais iguais, raízes reais diferentes ou não tem raízes reais. E saber resolver um sistema de equações do 2º grau também, tá bom? Em alguns casos, você vai precisar só desses dois primeiros pré-requisitos aqui, você não vai precisar do terceiro. Mas há questões em que você precisa saber resolver sistemas do 2º grau também. E eu trago aqui exemplos para você se ambientar, para você perceber como é que pode cair na prova da FAETEC. O primeiro exemplo é esse daí, ó. Vamos ver se você conseguiria resolver esse problema do 2º grau. A área de um retângulo é 40 centímetros quadrados. Se um lado mede 3 centímetros a mais que o outro, determine as medidas desse retângulo. E aí? Será que você conseguiria resolver esse probleminha aí? Dá um pause no vídeo, anota no teu papel aí, vê se você consegue. Que logo em seguida eu apresento a solução para você. Para começar, você precisa saber que todo e qualquer retângulo tem uma base e tem uma altura ou largura, tá? Aqui eu estou escrevendo altura, mas pode ser largura também. E para você calcular a área de um retângulo, a fórmula matemática é essa daqui, ó. É a base pela altura. Então, se você conhece a base do retângulo e você conhece a altura do retângulo, basta multiplicar um pelo outro que você vai encontrar a área.
Bom, mas nós não sabemos quais são as dimensões desse retângulo. Nós não conhecemos a base nem a altura. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou representar a base e a altura por dois valores desconhecidos, tá legal? Suponhamos que a altura desse retângulo seja representado pelo número x, é um número desconhecido. O outro lado, cara, vai ter 3 centímetros a mais, vai ser x mais 3. Por que isso, professor Luiz Antônio? Porque isso está no texto. Lembra que eu falei para vocês que tem que ter uma boa interpretação? Então, isso está no texto. Aqui, ó, se um lado mede 3 centímetros a mais que o outro, o que é estar a mais? Não é? É somar. Então, um lado do nosso retângulo vale x e o outro lado vale x mais 3, é 3 centímetros maior. E nós sabemos a área desse retângulo. A área desse retângulo é 40 centímetros quadrados. Isso também está no texto. Então, nós vamos substituir tudo que a gente tem. Tá vendo? Então, nós vamos escrever aqui, ó, que a nossa área vale 40, tá bom? A nossa base vale x mais 3 e a nossa altura vale x. É claro que aqui você tem que aplicar o que chamamos em matemática de propriedade distributiva. Esse x aqui, ó, ele vai multiplicar o x e o 3. Então, nós vamos ficar com 40 igual, ao multiplicar x por x, você obtém x ao quadrado. E ao multiplicar x por 3, você vai ter 3x, tá bom? Agora, é claro que esse 40 que está de um lado positivo, ele vai aparecer lá do outro lado da igualdade, vai aparecer negativo. Então, vamos ficar com o x ao quadrado mais 3x menos 40, tá bom? E aí, com isso, observe o que apareceu. Apareceu uma equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau, nós vamos ter que resolver para encontrar o valor de x. Se você não sabe resolver a equação do segundo grau, calma, fica tranquilo, porque nós temos videoaulas de resolução, de definição de equações do segundo grau aqui no nosso canal. É só você procurar aí no nosso canal, digita aí equação do segundo grau que você vai achar. Nessa equação do segundo grau, os coeficientes são 1, 3 e menos 40. Então, nós vamos inicialmente calcular o delta. Você que já sabe, né? Delta é o discriminante da nossa equação do segundo grau. A fórmula do delta é b ao quadrado menos 4ac. Nosso b é 3, o nosso a é 1 e o nosso c é menos 40. Calculando então o delta aqui, vamos lá, vou pular aqui para o lado, vamos obter 9 mais 169, porque quando você multiplica aqui, ó, menos 4 por 1 por menos 40, você vai obter esse mais 169 aqui. Dando continuidade, vamos lá, delta vai ser 169. Agora que nós já sabemos o valor de delta, nós vamos para a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é a fórmula que permite calcular as raízes de uma equação do segundo grau. A fórmula diz que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Como o nosso b, lá na nossa equação do segundo grau é 3, vamos ficar com menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 169, dividido por 2 vezes 1. Bom, então o nosso x vai ser menos 3, a raiz quadrada de 169, você tem que saber de cabeça, essa não tem jeito, tá? Essa é tranquila. É 13 dividido por 2. A partir daqui, pessoal, nós vamos ter duas possibilidades para x. Nós vamos ter o que chamamos de x1 e x2. O x1 vai ser menos 3 mais 13 dividido por 2, o que vai nos dar 5, primeira raiz. O x2 vai ser menos 3 menos 13 dividido por 2, menos 3 menos 13 dá menos 16, que dividido por 2, menos 8, ok? Então, os valores possíveis de x são esses aí, galera, ó, 5
e menos 8. Porém, nós estamos falando da medida de um retângulo, da dimensão de um retângulo. Retângulo, pessoal, não pode ter lado com medida negativa. Você concorda comigo? Então, essa raiz aqui que eu encontrei, que é a raiz 8, tá vendo? Ela não serve para o nosso problema. Ela não serve. Então, o valor de x não pode ser menos 8, né? Negativa. Então, chegamos à conclusão que o valor de x é 5, é a única possibilidade. E agora nós vamos responder a questão. A questão perguntava, determine as medidas desse retângulo. Então, as medidas do retângulo são 5 e 8. Por que 5 e 8? Porque os valores de x, ó, um valor de x era x, o próprio x, que deu 5, que nós encontramos, tá bom? E o outro valor é x mais 3, é 3 centímetros a mais. Bom, se você somar 5 mais 3, você vai obter 8, ok? Observação, esse 8 aqui que nós encontramos não tem nada a ver com essa raiz aqui, menos 8, tá legal, pessoal? Não tem nada a ver. Então, tá aí, encontramos a resolução, resolvemos o nosso problema do segundo grau. Então, pode aparecer assim na sua prova, envolvendo área. Então, a minha sugestão é que você refaça essa questão, porque o segredo é a prática. Se essa aula te ajudou, cara, se deu uma clareada aí, sanou a sua dúvida, eu peço encarecidamente que você dê um like aí no nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima aula.